Você já parou para pensar o quão únicos nós somos? Cada um teve a sua estrutura perfeitamente moldada para transformá-lo na pessoa que é. E, caso alguma coisa fosse diferente, não seríamos nós mesmos com esse DNA, essa forma, nem essa digital. E isso é uma das coisas mais fantásticas em todo o mundo. O caso é que, vez ou outra, pessoas com mutações genéticas ainda mais únicas e raras surgem no mundo, fazendo com que, em alguns casos, eles apresentem habilidades especiais para lá de interessantes. E, bom, é sobre isso que falaremos hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. E você vai comigo, nesse exato momento, conhecer algumas das pessoas com habilidades raras que vão te deixar de queixo caído. Vem comigo. Ben Underwood, ecolocalizador. A ecolocalização é considerada uma das mais importantes adaptações entre as espécies, possibilitando o reconhecimento do ambiente à sua volta, mesmo sem o auxílio da visão. Essa característica pode ser vista em algumas espécies animais, como os morcegos e golfinhos. Mas você sabia que ela já foi desenvolvida por humanos? Entre aqueles que conseguiram adquirir essa habilidade rara está Ben Underwood, um jovem americano residente de Riverside, na Califórnia, que acabou tendo que retirar os seus 2 olhos aos 3 anos de idade por conta de um câncer na retina. Aparentemente, o garoto, que teve que aprender a se virar sozinho com sua nova condição desde muito cedo, acabou desenvolvendo a ecolocalização aos 5 anos de idade, de forma completamente instintiva. Segundo o que conta sua mãe, ela sempre tentou fazê-lo enxergar o mundo de uma forma diferente, usando os outros sentidos para se guiar, e nunca colocou a cegueira como sendo um empecilho para ele, fazendo com que o seu desenvolvimento fosse o mais natural possível. Aparentemente, ao fazer estalos repetidos com a língua, o ruído emitido pelo movimento permitia que ele localizasse objetos nas proximidades. E acredite, isso ia muito além de conseguir identificar uma parede ou uma mesa a poucos centímetros do rapaz. De acordo com o oftalmologista de Ben, o jovem seria um dos ecolocalizadores humanos mais especiais de todo o mundo, já que, ao desenvolver a sua habilidade, ele se tornou capaz de correr livremente, fazer esportes como basquete e o futebol e, pasmem, andar de patins, skate e até mesmo bicicleta. Tudo de forma completamente independente. Eu lembrei de Matt Murdock. Impossível não lembrar dele, o Demolidor. O fato é que, além de ter causado essa grande mudança em sua vida desde pequeno, o seu câncer de retina também foi o responsável por levá-lo de nosso mundo no dia 19 de janeiro de 2009, a poucas semanas de completar seus 17 anos de idade. E apesar de ter partido muito cedo, podemos dizer que o seu dom único certamente vai ficar para a história. Raj Mohan Nair, eletricidade. Conhecido por muitos como Electroman, o indiano Raj Mohan Nair descobriu que era diferente das outras pessoas quando ainda tinha 7 anos de idade. Depois de tentar suicídio após a morte de sua mãe, colocando o dedo em um fio de alta tensão de um transformador. A questão é que, mesmo que 1/10 de ampere já fosse o suficiente para matar uma pessoa comum, o corpo de Nair não teve nenhuma reação naquele momento. E, bom, anos mais tarde, estudos provaram a sua excentricidade, mesmo que ela ainda esteja longe de ser explicada.
Aparentemente, uma pessoa comum pode resistir até 0,15 milhões de ohms, unidade de medida usada para representar a resistência elétrica. Enquanto isso, Nair conta com uma resistência sobre-humana de 1,3 milhão de ohms. Mas afinal, o que essa mutação gera de especial no homem? Bom, como mencionei, o dom que parece ter nascido com ele faz com que Nair seja resistente a vários amperes de eletricidade, literalmente. Além disso, enquanto a eletricidade pode gerar danos permanentes em outras pessoas depois de alguns míseros segundos de alta exposição, o mesmo parece não ser uma preocupação para ele. Isso porque, apesar de não ser completamente imune às correntes elétricas, o máximo que ela causou em seu corpo é uma cegueira temporária que acontece durante o seu contato com sistemas de alta voltagem. E, ainda assim, isso só se mantém enquanto a energia estava passando por seu corpo. No mais, Nair ainda consegue ligar pequenos aparelhos elétricos como lâmpadas e liquidificadores ao conectar os fios condutores em seu corpo e na sua língua. Ao que tudo indica, a eletricidade consegue fluir quase que livremente através do seu corpo, passando do plugue principal até o objeto que pretende eletrizar, como o exemplo da lâmpada. E apesar de nenhum diagnóstico ter sido feito, é fato que o homem consegue resistir 10 vezes mais do que pessoas comuns quando o assunto é eletricidade. Lúcio, analgesia congênita. Não sentir dor pode até parecer uma vantagem para nós. Mas será que você considerou todos os fatores desse... será que eu posso chamar de superpoder? Apesar de parecer um dos melhores dons que uma pessoa poderia ter, os pais de um garotinho chamado Lúcio, em Brasília, certamente discordariam disso. Com apenas 7 meses de idade, uma das notícias mais preocupantes e inesperadas foi dada para a família de Lúcio. O garoto, que até o momento não havia dado nenhum indício de anormalidade, tinha acabado de desenvolver os seus dentes de leite quando ele os cravou na própria língua, como se não fosse nada. A cena para lá de assustadora contou com um bebê de menos de 1 ano de idade mordendo a própria língua, e isso repetidas vezes a ponto de quase engasgar. Bem, aparentemente, essa síndrome para lá de rara atinge menos de 300 pessoas em todo o globo terrestre. E apesar de parecer uma dádiva, pode se tornar o seu principal pesadelo, principalmente quando se é criança. Afinal, sem o auxílio da dor, não aprendemos o que pode nos machucar e fica mais difícil gerar limites. Além disso, não sentir dor pode não te alertar para os problemas do seu próprio corpo, que certamente não são imunes a lacerações e outros danos. Para você ter uma ideia, a preocupação com o menino desde o seu diagnóstico foi tão grande que sua mãe, antes psicóloga, teve que largar o trabalho para se dedicar inteiramente aos cuidados do filho. No final das contas, para ajudá-lo a entender o que é perigoso e o que não é, quando o menino estava com 13 anos de idade, em 2011, eles etiquetaram todos os itens da casa com adesivos verdes, amarelos e vermelhos, mostrando o que é seguro, o que deve ser usado com cautela e o que não deve ser tocado. Acredita-se que essa condição esteja relacionada a uma mutação do gene SCNN9A, do cromossomo 2q24.3, que altera o seu sistema nervoso central e impedindo que a sensação de dor seja enviada para o seu cérebro. E, como podemos ver, nem todas as habilidades sobre-humanas são realmente boas, se é que a gente pode chamar o caso dele de habilidade. Cabe a você decidir. Escreve aqui para mim. Rebecca Sharrock, hipertimesia. Enquanto a maioria das pessoas nem ao menos saberia dizer o que vestiu ou comeu há 11 dias atrás, Rebecca Sharrock, que tinha 27 anos de idade em 2017, já foi capaz de descrever com detalhes a forma como ela foi enrolada por um cobertor cor-de-rosa de algodão quando ela tinha apenas
uma semana de vida. E bom, por mais que isso pareça um sonho irreal da mulher, Rebecca certamente não é como os outros e acabou sendo diagnosticada com uma síndrome raríssima chamada memória autobiográfica altamente superior, HSAM em inglês. Também conhecida como hipertimesia e síndrome da supermemória. Segundo o que ela conta, foi dia 23 de janeiro de 2011 que ela ouviu falar sobre a condição pela primeira vez, depois de seus pais a chamarem para assistir uma reportagem sobre HSAM que estava passando na televisão. De acordo com ela, a primeira coisa que pensou ao assistir é que não entendia o que as pessoas viam de tão especial nisso, já que ela acreditava que aquilo era normal e que todas as pessoas tinham uma memória tão boa quanto a dela. Mas, depois de conversar com seus pais e entender que aquilo não era nada comum, eles resolveram entrar em contato com os especialistas que haviam sido citados na matéria, fazendo com que no ano de 2013 ela fosse diagnosticada como uma das raras pessoas de todo o mundo a ter hipertimesia. Aparentemente, a condição foi descoberta por volta do ano 2000 e existem apenas 60 pessoas em todo o mundo que foram diagnosticadas com essa síndrome. O problema é que, por ter sido catalogado apenas recentemente, a condição ainda está longe de ser compreendida e os especialistas ainda não conseguiram identificar o que faz com que essas pessoas tenham supermemória desde o primeiro instante de suas vidas. Ainda assim, alguns estudos já foram realizados em pacientes com essa condição e mostraram que o lobo temporal responsável pelo processamento da memória parece ser maior nessas pessoas, assim como o seu núcleo caudado, que, apesar de auxiliar no aprendizado, também pode influenciar no desenvolvimento da síndrome obsessivo-compulsiva. E, por incrível que pareça, o mesmo dom que te permite lembrar de todos os bons momentos da sua vida, também pode ser aquele que te derruba. Durante os seus anos, Rebecca chegou a sofrer de depressão e ansiedade intensa, graças à sua condição. E esses momentos ruins jamais saíram da sua mente. Joy Milne, hiperosmia hereditária. Agora está aqui um caso que, além de ser excêntrico pela sua própria condição, também pode ajudar milhares de pessoas no futuro. Isso porque, há alguns anos atrás, Joy Milne acabou ficando conhecida depois de descobrir o cheiro do Parkinson graças à sua hiperosmia hereditária, uma espécie de olfato apurado. A grande questão é que, mesmo afetando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, não existe nenhum exame médico capaz de detectar o Parkinson de forma precoce, fazendo com que eles só sejam diagnosticados depois do aparecimento dos sintomas, quando cerca de 60 a 70% do estrago neurológico já foi causado. Mas, graças à habilidade extraordinária de Joy Milne, as coisas podem mudar muito em breve. Ex-enfermeira e esposa de um médico chamado Les Milne, que recebeu o diagnóstico de Parkinson quando tinha 45 anos de idade, Joy começou a frequentar um grupo de apoio destinado a pacientes de Parkinson depois da notícia do marido, e foi aí que mudou. Afinal, assim que chegou no local, ela percebeu que todos lá tinham o mesmo cheiro que ela vinha sentindo em seu marido há mais de 12 anos. E isso não podia ser coincidência. Depois de descobrir o seu potencial, Joy contou sobre o tal cheiro durante uma sessão e acabou chamando a atenção do professor Thilo Kunat, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, que a convidou para participar de uma pesquisa para comprovar o seu dom. Naquele teste, 12 participantes foram convocados, 6 com Parkinson e 6 saudáveis. Eles foram vestidos com camisetas limpas e idênticas que posteriormente foram ensacadas e encaminhadas para que Joy as identificasse.
Assim que recebeu o desafio e sentiu o cheiro de cada uma das camisetas, Joey dividiu os grupos colocando 7 dentro daqueles que teriam Parkinson e 5 nas dos que estavam livres da doença. E, bom, como você deve se lembrar, essa não era a divisão numérica correta, certo? De fato, os 5 selecionados como não tendo Parkinson pertenciam ao grupo dos que estavam livres da doença e, entre os 7 escolhidos como tendo o problema, 6 estavam corretos, deixando uma única incógnita dentro do seu resultado. Um paciente que não tinha Parkinson, mas que acabou sendo colocado no grupo dos que tinham. A questão é que, apesar de ter parecido um erro no início, 3 meses depois do teste ser realizado, aquele participante icônico, que teria sido classificado como errado, também foi diagnosticado com Parkinson, mostrando que mesmo em um estágio anterior, ela ainda podia identificá-lo. No final das contas, os especialistas realmente comprovaram as habilidades de Joey e ela passou a participar de novos estudos. Atualmente, já foi possível identificar diversas substâncias químicas extremamente alteradas no sebo, uma secreção oleosa produzida pelas glândulas sebáceas. Daqueles que foram diagnosticados como o ácido hipúrico, o eicosano e o octadecanal. E, graças a isso, um novo teste está sendo desenvolvido com o objetivo de identificar o Parkinson em seus estágios iniciais e promete dar o resultado em 3 minutos com 95% de precisão. Olha que maravilha! Bem, como podemos ver, algumas habilidades sobre-humanas realmente podem ser uma dádiva, chegando a ajudar milhares de pessoas ou trazer mais conforto e liberdade em sua vida, mas, em outros casos, esse pode ser o seu maior pesadelo. Agora me conta aí, depois de ouvir tudo sobre esses casos, o que você achou? Ou você também tem uma habilidade ou uma capacidade que ninguém sabe ainda? Conta pra gente aqui nos comentários. Abraço grande, até o próximo vídeo. Se você estiver se sentindo muito solitário ou a vida muito entediada, adote um cachorrinho. Você vai ver o tanto que isso vai mudar. De preferência, de rua.